seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula. Hoje iremos fazer alguns exercícios sobre a estrutura e constituição dos íons. Então, o primeiro exercício é para representar simbolicamente o íon que resulta de um átomo de cloro após captar um eletrão. Portanto, olha só, um íon, ou seja, um corpúsculo com carga elétrica que resulta de um átomo de cloro e sabemos que um átomo é eletricamente neutro após captar um eletrão. Portanto, temos que representar um corpúsculo com carga elétrica depois de um átomo de cloro e sabemos que um átomo é eletricamente neutro porque o mesmo número de prótons é igual ao mesmo número de eletrões. Em outras palavras, também podemos dizer que a carga do núcleo é igual à carga da nuvem eletrônica. Portanto, é eletricamente neutro. Então, representar um corpúsculo com carga elétrica depois de um átomo que é eletricamente neutro captar um eletrão. Então, se um átomo de cloro é eletricamente neutro, porque a mesma quantia de prótons é igual à mesma quantia de eletrões, então quando esse átomo capta um eletrão, significa que vai ter um eletrão a mais com a carga negativa, carga de -1. Então, como que eu tinha dito que é a maneira mais comum de representarmos os íons? X, porque é o símbolo químico do determinado elemento químico, mais, menos, se é um cátion é mais, menos, se é um ânion, e atrás aqui colocamos o número, ok? Se for carga de +1 ou -1, +1 ou -1, não colocamos o número 1 aqui atrás, certo? Não colocamos, isto está errado. Colocamos apenas o sinal de mais ou menos, se for a carga de +1 ou -1. Portanto, como que representamos os íons? X, e o X representa o quê? O símbolo químico daquele elemento químico, mais, se for carga positiva, menos se for carga negativa. E atrás dos sinais colocamos a carga. Se é carga positiva, se tem uma carga de 3 positivo, portanto seria +3, ou uma carga de -3, +2, -2. Entretanto, novamente, quando a carga é +1 ou -1, não colocamos nenhum número, ok? Colocamos apenas o sinal. Portanto, o íon, ou seja, um corpúsculo com carga, que resulta de um átomo que é eletricamente neutro, porque o mesmo número de prótons é igual ao mesmo número de eletrões após captar um eletrão. Portanto, um átomo eletricamente neutro capta um eletrão, vai ter um eletrão a mais. Portanto, não vai ser mais átomo, vai ser um íon. Por quê? Porque agora é um corpúsculo com carga. Carga de quanto? -1. Porque captou um eletrão. E antes de captar um eletrão, antes de ser um íon, era um átomo eletricamente neutro, porque o mesmo número de prótons era igual ao mesmo número de eletrões. Olha só, um átomo de cloro. E sabemos que o número atômico do átomo de cloro é 17. Portanto, tem 17 prótons e 17 eletrões. Portanto, é um átomo porque é eletricamente neutro. É um átomo porque é eletricamente neutro. Agora, olha só, se este átomo fosse captar um eletrão, iria ter carga -1, iria ter carga negativa. Por quê? Porque se tem 17 prótons e tinha 17 eletrões, mas captou mais um eletrão, agora vai ter 18 eletrões e 17 prótons. O íon cloro vai ter carga -1, porque tem um eletrão a mais tem um eletrão a mais do que a respectiva quantia de prótons. Por isso mesmo, como vamos representar átomo de cloro, então cloro é o elemento químico. Qual é o símbolo químico do cloro? Cl. Após captar um eletrão. Portanto, já disse, vai ter carga negativa, -1, mas não colocamos um 1.
aqui atrás. Isto é errado. Colocamos apenas o sinal de menos. Ok? E também sabemos que quando representamos um símbolo químico, a primeira letra é sempre maiúscula. As restantes são minúsculas. Ok? Portanto, isto está estritamente correlacionado quando aprendemos a natureza corpuscular da matéria, em que vimos como representar os átomos, a diferença entre representar um átomo, uma molécula e por aí vai. Se este vídeo ainda não foi assistido por si, recomendo muito que vá assistir, porque uma coisa está estritamente interligada à outra. A linha B. Um íon que resulta de um átomo de enxofre após captar 2 eletrões. Portanto, um átomo de enxofre tem qual símbolo químico? S. Ok? S maiúsculo. Sabemos disso. Agora, um íon, um corpúsculo com carga, que resulta de um átomo, um corpúsculo eletricamente neutro, após captar 2 eletrões. Portanto, um átomo de enxofre tem uma respectiva quantia de prótons e essa quantia de prótons é igual à mesma quantia de eletrões. Portanto, um átomo de enxofre tem um número de prótons e eletrões iguais, por isso mesmo que é eletricamente neutro. Agora, quando esse átomo de enxofre capta 2 eletrões, significa que vai ter 2 eletrões a mais. Portanto, não vai ser mais um corpúsculo eletricamente neutro. Vai ter carga elétrica, porque vai ter 2 eletrões a mais quando captou esses 2 eletrões. Mas antes de captar esses 2 eletrões, era um átomo porque era eletricamente neutro, porque o mesmo número de prótons é igual ao mesmo número de eletrões. Captou esses 2 eletrões, transformou-se num íon. Se captou 2 eletrões, vai ter 2 eletrões a mais. Portanto, carga menos 2. E colocamos o símbolo químico do enxofre, S, e a carga em cima, menos 2. Olha só a diferença que eu tinha dito. Do cloro, que tem carga de menos 1, e não colocamos o número 1 aqui atrás, mas o enxofre, como tem carga de menos 2, colocamos o número 2 atrás do sinal. A linha C. O íon que resulta de um átomo de ferro após perder 3 eletrões. Portanto, símbolo químico do átomo de ferro, Fe. Lembrando que a primeira letra é sempre maiúscula. Ok? Após perder 3 eletrões. Átomo de ferro, novamente, eletricamente neutro, porque o mesmo número de prótons é igual ao mesmo número de eletrões. Se perdeu 3 eletrões, significa que o átomo de ferro agora vai transformar-se no íon. Porquê? Porque não vai ser mais eletricamente neutro. Porque o átomo de ferro tem o mesmo número de prótons igual ao mesmo número de eletrões. Agora, quando perde 3 eletrões, já tem uma desigualdade nesses valores. Portanto, o átomo de ferro vai transformar-se no íon. E qual vai ser a carga deste íon? Vai ser mais 3. Por que vai ser mais 3? Porque se o átomo de ferro, vou dizer novamente, o átomo de ferro é eletricamente neutro porque o mesmo número de prótons é igual ao mesmo número de eletrões. Se o átomo de ferro perde 3 eletrões, significa que vai ter 3 eletrões a menos e 3 prótons a mais. Sabemos que cada eletrão tem carga menos 1, cada próton tem carga mais 1. Cargas opostas atraem-se e anulam-se. Então, se tem 3 prótons a mais, porque perdeu 3 eletrões, significa que vai ter uma carga de 3 positivo, porque vai ter 3 prótons a mais, porque foram perdidos 3 eletrões. A linha D. O íon que resulta de um grupo de átomos formado por um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio que captou um eletrão. Sabemos que muitos íons são formados através de um grupo de átomos. O exemplo do íon bicarbonato, íon fosfato, fosfito, sulfato, sulfito, nitrato, nitrito e
hidrogênio fosfato tem muitos, ok? E por isso mesmo aqui diz que é um íon que resulta de um grupo de átomos, ou seja, vários átomos juntos, formado por um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio que captou um eletrão. Portanto, vamos representar, primeiramente, este grupo de átomos. Um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Qual é o símbolo químico do hidrogênio? H. Qual é o símbolo químico do oxigênio? O. Portanto, HO ou OH. Existem várias variações, mas HO ou OH é a mesma coisa. Ok? Portanto, um átomo de hidrogênio, símbolo químico do hidrogênio, um átomo de oxigênio, símbolo químico do oxigênio. Agora que captou um eletrão. Olha só, um grupo de átomos é eletricamente neutro. Por quê? Porque é formado por átomos e os átomos são eletricamente neutros. Um átomo de hidrogênio é eletricamente neutro. O átomo de oxigênio é eletricamente neutro. Então, este grupo de átomos é eletricamente neutro porque é formado por átomos eletricamente neutros. Agora, que captou um eletrão significa que este grupo de átomos vai ter um eletrão a mais. Portanto, este grupo de átomos agora vai transformar-se num íon. Por quê? Porque vai ter um eletrão a mais. Não vai ser mais eletricamente neutro. Então, se vai ter um eletrão a mais, colocamos o símbolo menos aqui. Um eletrão a mais vai ter a carga de menos um negativo. Então, OH- é igual a OH-, ok? É a mesma coisa. Agora, completa corretamente. Temos as representações simbólicas e é necessário escrever o significado da representação. Aqui tem um cátion de alumínio, ok? Como que se escreve? Na aula passada eu tinha dito que quando vamos escrever o nome dos cátions, dos íons positivos, escrevemos apenas íon de e o nome do elemento químico, ok? Então, se este é um cátion, significa que vamos seguir a mesma regra, ok? Isto é um cátion, tem carga 3 positivo, 3 mais. Então, significa que vamos seguir a mesma regra. Portanto, íon, ou melhor, aqui pede para escrevermos a quantia, né? A quantidade. Portanto, um íon é apenas um, certo? Porque não tem nenhum número aqui na frente. Se não tem nenhum número aqui na frente, significa que é apenas um íon. Portanto, um íon de... O símbolo químico Al se refere a qual elemento químico? Alumínio. Portanto, um íon de alumínio. Agora, um íon sódio. Um sódio é um metal. E já sabemos que é um cátion. Portanto, um íon sódio é Na+. Como que sabemos disso? Olha só. Na, número atômico 11, 11 prótons, automaticamente 11 eletrões. Distribuição eletrônica 2. Primeiro nível comporta até 2 eletrões. 8, segundo nível, aguenta até 8 eletrões e distribuímos até agora 10 eletrões. Vai sobrar 1. Este 1 vai passar para o próximo nível. Por quê? Porque o primeiro nível aguenta só 2, o segundo nível comporta só 8, mas ainda vai sobrar um eletrão. Este um eletrão é, por assim dizer, o eletrão restante que vai passar para o próximo nível. Forma mais estável, a forma em que o átomo de sódio vai encontrar para se estabilizar, é perdendo este um eletrão. Se vai perder este um eletrão, significa que vamos ter 11 prótons, porque o número de prótons aqui não muda, e quando falamos de íons, muda apenas o número de eletrões, ok? Então vamos ter 11 prótons e 2 mais 8, 10. 2 mais 8,
positivo, ok? Carga positiva mais 1. Portanto, um íon sódio é igual a Na+. Agora, 2 íons cloreto. Então, o símbolo químico do cloro é Cl e o número atômico é 17. Ok, 17. Então vamos fazer a distribuição eletrônica. Se tem 17 prótons, também tem 17 eletrões. É um átomo, ele é totalmente neutro. Então, 2, 8, até agora distribuímos 10 eletrões. Vai sobrar quanto? 7. Então vamos passar o 7 para o próximo nível. Então, como que o átomo de cloro vai cumprir a regra do octeto? Captando um eletrão. Portanto, ao captar um eletrão, não vai ter mais 7 eletrões, vai ter 8 eletrões na sua camada de valência. Então, vamos lá. 17 prótons, ok? Agora, 2 mais 8, 10. 10 mais 8, 18. 17 prótons, 18 eletrões, vai ter um eletrão a mais. Portanto, vai ter carga negativa de menos 1. Além disso, outra coisa que tínhamos falado na aula passada, o elemento químico cloro faz parte do grupo 17 da tabela periódica. E todos os íons que são originados a partir daqueles átomos que fazem parte do grupo 17 da tabela periódica têm a sua terminação em eto. E é isto que tínhamos falado na aula passada. Olha só o grupo 17 da tabela periódica. Aqui é o átomo flúor, vai originar o íon fluoreto. Átomo cloro vai originar o íon cloreto. Um átomo de bromo vai originar o íon brometo. Átomo de iodo vai originar o íon iodeto. E também sabemos que os compostos iônicos que têm íons originados dos átomos do grupo 17 são halogenetos, o que é o caso do cloreto de sódio. É um composto iônico. Esse composto iônico tem o íon cloreto. Se termina em eto, significa que o átomo que deu origem àquele íon fazia parte do grupo 17. Portanto, se termina em eto, significa que é oriundo, a sua origem é da família 17 e por isso mesmo, tem terminação em eto e fazem halogenetos. Então, todos os compostos iônicos que têm íons que são formados a partir de átomos que fazem parte da família 17, inclusive sabemos disso porque o nome dos compostos iônicos dos íons negativos sempre termina em eto, já que é um composto iônico, são halogenetos. Okay? Portanto, cloreto de sódio, ou iodeto de magnésio, ou, brometo de potássio. Podem perceber que, quando escrevemos o nome das fórmulas químicas dos compostos iônicos, escrevemos primeiro o nome do íon negativo. Então, o íon negativo, se este íon tem a terminação em eto, iodeto, brometo, cloreto, significa que aquele composto iônico é um halogeneto. Por quê? Porque tem íons que foram formados a partir de átomos que faziam parte do grupo 17. Então, olha só, 2 mais 8, 10, 10 mais 8, 18. Portanto, vai ter um eletrão a mais, já que tem 17 prótons e 18 eletrões, um eletrão a mais. Portanto, vai ter a carga menos 1, não é? Vai ter carga negativa. Portanto, íon cloreto é Cl-. Agora, mas nos pede 2 íons cloreto. Então, como fazemos? Colocamos o número 2 aqui. Repare que quando pediu um íon sódio, não colocamos o número 1 aqui, certo? E também nem colocamos o número 1 aqui também. Não colocamos o número 1 tanto aqui atrás quanto aqui na frente. Por quê? Porque quando a carga é 1, mais 1 ou menos 1, não colocamos o número 1. Isto também, esta regra, isto também aplica-se às moléculas, tá? A quantia de moléculas, a quantia de átomos e a quantia de íons.
Então, quando é uma molécula, um átomo, um íon, não colocamos o número na frente. Mas quando é a partir de 1, como por exemplo 2, aí sim colocamos o número 2 aqui na frente. Agora, 3 íons é um cation, olha só. É um cation porque inclusive é o magnésio, e o magnésio é um metal. E sabemos que os metais originam íons com carga positiva. Portanto, 2Mg, 2 mais. Mg é um símbolo químico que nos refere a qual elemento químico? Magnésio. Portanto, e são quantos íons? 3. Olha só, temos o número 3 aqui na frente. Então, 3 íons de... E colocamos apenas o nome que o símbolo químico representa, que é o magnésio. Por quê? Porque é um cation. E quando escrevemos e representamos, escrevemos o significado da representação dos cations, apenas é escrito 1, ou 2 ou 3, que foi o caso, olha só, 3 íons de, e colocamos apenas o nome do elemento químico. A mesma coisa aqui, olha só, 1, porque não tem nenhum número aqui na frente, portanto é 1, íon de, um íon, o quê? De sódio. Por que de sódio? Porque Na é um símbolo químico, e esse símbolo químico nos remete para o elemento químico sódio. E é um íon porque não tem nenhum número aqui na frente. Portanto, se não tem nenhum número aqui na frente, nem mesmo o número 1, porque, como eu disse, isso não se faz, significa que é um íon sódio. Próximo. Olha só. E menos. Não existe nenhum número aqui na frente, pois não? Não, então já entendemos que é apenas um íon. Portanto, um íon. Agora, qual é o nome deste íon? Olha só, se ele tem carga menos, e por acaso essa carga é menos 1, ok? É menos 1, é 1 negativo, reparem que esta carga é a mesma carga do íon cloreto. Por quê? Porque fazem parte do mesmo grupo. Isto está relacionado, novamente, quando estudarmos a tabela periódica. Porque os elementos químicos que compõem o grupo 17 da tabela periódica têm tendência a formar íons mononegativos. O que significa íons mononegativos? Com carga de menos 1, um negativo. E é o caso do iodo, porque o iodo faz parte da mesma família, o iodo faz parte do mesmo grupo do cloro. Portanto, ambos os dois vai ter carga menos 1, um negativo. Se fazem parte do mesmo grupo, tem carga menos 1, um negativo, significa que faz parte daquela regra que os átomos formam íons e o nome destes íons terminam em eto. Portanto, um íon, o nome do elemento químico, iodo, porque é o prefixo do átomo que este íon foi originado, eto, porque faz parte da família 17. Então, um íon, iodeto. A mesma coisa aqui, olha só. Este íon é originado, veio do átomo cloro. Portanto, prefixo e depois a terminação em eto. Olha só, o prefixo do elemento químico, cloro, e depois a terminação em eto. Portanto, cloreto. Agora, 3 íons fosfato. O íon fosfato é originado por um grupo de átomos. Realmente, é originado por um grupo de átomos. Um grupo de átomos que é formado por um átomo de fósforo, então já pensamos P, 4 átomos de oxigênio, então O4, que captou 3 eletrões. Captou 3 eletrões, 3 eletrões a mais, 3 menos. Podem reparar que isto, no fundo, é como se fosse a nomenclatura de uma molécula. Em outras palavras, é como se fosse uma molécula. Mas é mais correto dizer grupo de átomos, porque uma molécula é eletricamente neutra. Ok? Mas, sim,
a maneira como escrevemos este íon, okay? Este grupo de átomos que transformou-se num íon, é como se fosse a nomenclatura de uma molécula. Podem perceber P, porque é um grupo de átomos formado por um átomo de fósforo e 4 átomos de oxigênio. Portanto, P, O e temos o número 4. Por que PO4? Porque significa que é um grupo de átomos com um átomo de fósforo mais 4 átomos de oxigênio juntos entre si. Por isso mesmo que tem o número 4 aqui embaixo. Okay? Portanto, PO4. Isto tem a ver, novamente, com a matéria que estudamos anteriormente, que foi a natureza corpuscular da matéria, em que também estudamos como que se escreve, como que se interpreta a nomenclatura das moléculas. 3 menos, porquê? Porque é um grupo de átomos que captou 3 eletrões e antes, isto aqui era eletricamente neutro, certo? Antes de ter carga 3 negativa. PO4 somente é eletricamente neutro, porque é formado por átomos, os átomos são eletricamente neutros. Mas aqui pede 3 íons, portanto é necessário colocar o número 3 aqui na frente. Agora sim, 3 íons fosfato. O primeiro exercício é para completarmos a tabela, porque temos os íons constituintes do composto. Depois vamos ter que escrever o nome do composto, a fórmula química do composto e a proporção dos íons. Como assim a proporção dos íons? Por exemplo, temos 2 íons positivos e um íon negativo. Por quê? Porque para neutralizar aquele íon negativo vai ser necessário 2 íons positivos. Portanto, existe 2 íons positivos e um íon negativo. Portanto, 2 íons positivos para um íon negativo. Isto que é a proporção dos íons. Então, primeiramente, temos o íon sódio, porque é um cation. Então, falamos apenas íon e depois o nome do elemento químico, certo? Portanto, íon sódio, porque íon sódio, porque é um cation, é um metal, é positivo. Então, o nome do íon é escrito como íon, claro, porque é um íon, e depois sódio, porque é o nome do elemento químico. Agora, F-, e olha só, F-, ou seja, tem a carga de -1, faz parte do grupo 17. Portanto, já sabemos que o nome deste íon vai terminar em eto. Se tem o menos aqui, -1, falamos que é um íon mononegativo. Por quê? Porque tem a carga -1, a carga negativa do -1. Mononegativo. Apenas um negativo, -1. Então, se é -1, significa que faz parte do grupo 17. Então, o nome do seu íon vai terminar em eto. O nome do íon vai terminar em eto. Portanto, íon, nome do elemento químico, flúor. Agora, terminação em eto. Fluoreto. Íon fluoreto. É assim que se faz. Nome do composto. Para escrevermos o nome do composto, é primeiro o nome do íon negativo, depois o nome do íon positivo. Portanto, é fluoreto. O nome do íon negativo faz parte da família 17, do grupo 17, terminação em eto. O seu prefixo é igual ao nome do elemento químico do átomo que o deu origem. Fluoreto de... E agora o nome do cation. Sódio, que é o íon sódio. Fórmula química. Fórmula química escrevemos primeiro o íon positivo, depois o íon negativo. Olha só, nome do composto, íon negativo, depois íon positivo. Fórmula química, primeiro íon positivo, depois íon negativo. Se o sódio tem carga +1 e o fluoreto tem carga -1, um íon sódio é suficiente para neutralizar um íon fluoreto ou vice-versa. Portanto, vai ser NaF, é o fluoreto de sódio. Proporção dos íons, 1. Por quê? Porque foi necessário um íon positivo para neutralizar um íon negativo.
que um íon tem carga mais 1 e o outro íon tem carga menos 1. Portanto, um íon sódio é o suficiente para neutralizar um íon fluoreto e um íon fluoreto é o suficiente para neutralizar um íon sódio. Portanto, precisamos de apenas um íon sódio e um íon fluoreto. Portanto, proporção dos íons 1 para 1. Este 1 é, respectivamente, o íon positivo e o outro 1 é o íon negativo. Este 1, primeiro número 1 que temos aqui, representa o íon positivo. O outro número 1 representa o íon negativo. Ca2+, Cl-. Olha só, nome deste íon, nome do elemento químico, cálcio. Ca é o símbolo químico do elemento químico cálcio. Cl-, olha só, menos 1 aqui novamente. Se tem carga de menos 1, significa que faz parte da família 17. E o nome do íon vai ter a terminação em eto. Esta questão dos íons, do nome dos íons terminar em eto, são os íons que são originados a partir de átomos que faziam parte do grupo 17. Então, esta regra da terminação em eto não aplica-se a grupo de átomos, ok? Somente os próprios átomos, não são grupo de átomos, apenas aos próprios átomos que fazem parte do grupo 17, que depois deram origem a íons. E o nome destes íons, oriundos destes átomos da família do grupo 17, estes nomes vão ter a terminação em eto e o prefixo vai ser o nome do elemento químico. Portanto, este é o íon, nome do elemento químico, cloro, terminação eto, portanto, íon cloreto. Nome do composto, primeiro o nome do íon negativo, do anião, depois o nome do íon positivo, que é o catião, íon negativo, anião, íon positivo, catião. Então, vai ser cloreto de cálcio. Fórmula química. Olha só, um íon cálcio tem carga 2+. Um íon cloreto tem carga Cl-. Então, vamos precisar de 2 íons cloretos, já que cada um tem carga menos 1, para neutralizar um íon cálcio, que tem carga 2+. Também podemos seguir aquela dica que eu já tinha dado antes. Fórmula química. Escrevemos primeiro o símbolo do íon positivo. Okay? Primeiro escrevemos o símbolo químico do íon positivo. Ok. Então, o íon positivo que temos aqui, cálcio. Portanto, Ca. Quantos íons cálcio? Apenas um, certo? Já que vamos precisar de 2 íons cloretos para neutralizar um íon cálcio. E também, além disso, aqui não tem o número 1 aqui, pois não? Menos 1. Não temos um 1 aqui na frente. Mas isto é como se fosse menos 1. E também podemos usar uma dica que eu já tinha dado antes. Olha só, primeiro escrevemos o símbolo do íon positivo, Ca. Agora, quantos cálcios? Apenas um, certo? Porque um cálcio tem carga mais 2, e vamos precisar de 2 íons cloretos para neutralizar um íon cálcio. Ok. Além disso, seguindo a dica que eu já tinha dado antes, não temos o número 1 aqui, pois não temos o número 1, mas sabemos que tem carga de menos 1. Por conta do íon cloreto tem carga de menos 1, vamos precisar de apenas um íon cálcio, portanto, apenas Ca. Agora menos CaCl, porque vamos escrever o símbolo químico do íon negativo. E agora, qual é a carga do íon cálcio? 2+. Então, vamos colocar o número 2 aqui na frente. Então, é uma regra, como se fosse uma regra assim de trocar valores. Ca, apenas Ca, já que a carga do cloreto é menos 1. Cl2, por que 2? Porque a carga do cálcio é 2+. E isto também verifica o que tínhamos dito. Precisamos de 2 íons cloretos para neutralizar um íon cálcio. Proporção. Primeiro íon positivo, 1. Apenas um íon cálcio para 2 íons cloreto. Portanto, um íon cálcio para 2 íons cloreto. 2 pontos, 2. Já que aqui representa o íon positivo e aqui o íon negativo. Novamente,
cation. Nome do íon, íon sódio. Aqui, o nome deste íon é íon óxido, O2-. Nome do composto, primeiro o nome do íon negativo, depois do íon positivo. Óxido de, o nome do íon positivo, sódio. Fórmula química, primeiro o íon positivo. Na, quantos Na? 2, porque a carga do íon óxido, O. E mais nada. Apenas um íon óxido? Sim, é apenas um íon óxido, já que a carga do íon sódio é mais 1. E é realmente isso que se verifica. Cada íon sódio tem carga mais 1 e um íon óxido tem carga menos 2. Então precisamos de 2 íons sódio para neutralizar um íon óxido. Portanto, Na2O. Proporção dos íons 2 para 1. 2 íons positivos para 1 íon negativo. Novamente, íon positivo, íon cálcio. O nome deste íon é nitrato. Nome do composto, primeiro negativo, depois positivo. Então, vai ser nitrato de cálcio. Fórmula química. Primeiro íon positivo, Ca, sem nada. Por quê? Porque o íon nitrato tem carga de menos 1. NO3, só que quantos NO3? 2, porque a carga do cálcio é 2. Agora, abrimos parênteses, 2. Por que é necessário parênteses aqui? Porque significa que estamos a dizer que este composto iônico, tem 2 íons nitrato. Por isso mesmo que é importante abrir o parênteses e colocar o 2 aqui do lado. Porque se não tivesse os parênteses, ia ficar assim, CaNO3, 2. E isto não vai de acordo com a regra da escrita das fórmulas químicas. Bem, não vai de encontro com a escrita das fórmulas químicas. Proporção dos íons. Um íon positivo para 2 íons negativos. Agora, novamente, íon magnésio, cation. Agora, o nome deste íon é fosfato. Se fosse PO3, 3-, vai ter um oxigênio a menos. E na aula passada tínhamos dito que muitos grupos de átomos têm a terminação em ato, mas o que tem maior quantia de oxigênios, portanto, fosfato, porque tem 4 oxigênios. Agora, se fosse PO3, 3-, menos um oxigênio, seria fosfito. Aquela questão que eu tinha dito na aula anterior. Então, primeiro, escrevemos o composto negativo, depois positivo. Então, fosfato de magnésio. Fórmula química. Primeiro o íon positivo, depois o íon negativo. Mg, quantos? 3, porque a carga do íon fosfato, PO4, quantos íons de fosfato? 2, porque a carga do íon magnésio. Então vamos abrir parênteses. 2, porque abrir parênteses? Porque é 2 vezes o íon fosfato. E temos também o número 4 aqui. Não queremos que o número se interfira com o outro. É realmente isto que vemos aqui. 3 íons magnésios significa que vamos ter carga de mais 6. 2 íons de fosfato, carga de menos 6. Então, vão se neutralizar por proporção dos íons. Então, 3 íons positivos, olha só, Mg3, para 2 íons negativos. Agora, indica os íons monatômicos e poliatômicos. Muito importante, monatômicos é diferente de monopositivos. Monopositivos é quando é um íon com carga de menos 1, como por exemplo, Cl-, F-, I-, cloreto, fluoreto, iodeto, ok? São íons mononegativos. E tem diferença entre mononegativos e monatômicos. O que são monatômicos? Como a própria palavra diz, monoatômicos. Atômicos são íons formados por
um átomo. E poliatômicos, por conta de ter o prefixo poli, significa que é um íon formado por mais de um átomo. É um íon formado por um grupo de átomos. Portanto, monatômicos, um íon formado por apenas um átomo, e poliatômicos, um íon formado por mais de um átomo, ou seja, um íon formado por um grupo de átomos. Íons monatômicos. Aqui temos o sódio, Na+, tem o fluoreto, F-, tem o cálcio, Ca2+, tem o cloreto, Cl-, o sódio, já tínhamos dito, o óxido, O2-, o íon óxido, o íon cálcio, já tínhamos dito, e o íon magnésio, Mg2+. Portanto, olha só, Na+, F-, Ca2+, Cl-, O2-, Mg2+. São íons formados por um átomo. Agora, poliatômicos é um grupo de átomos. E é o caso que temos aqui. Olha só. NO3-. É um grupo de átomos formado por nitrogênio e oxigênio. E também tem PO4-3-. Um grupo de átomos formado por fósforo e oxigênio. Portanto, poliatômicos, íon formado por um grupo de átomos. Próximo. Complete os esquemas. Portanto, aqui existe um átomo de cobre que é formado por um íon positivo cobre mais um eletrão. Como assim? Olha só. O íon cobre tem carga mais um positivo, certo? Significa que vai ter um próton a mais. E para ser um átomo, significa que vai precisar de mais um eletrão, para depois ficar eletricamente neutro. Portanto, Cu+ é um íon, e se quer que fique eletricamente neutro, vai precisar de mais um eletrão para ficar neutro. Portanto, mais um eletrão. Então, o íon cobre, Cu+, mais um eletrão, esses dois juntos, basicamente é a constituição do átomo cobre. Por quê? Porque o átomo cobre, para ficar mais estável, o que fez? Perdeu um eletrão. Logo, ficou com um próton a mais. E foi por isso que começou a existir o íon cobre, que é Cu+. Portanto, o átomo cobre transformou-se no íon cobre, que é Cu+, ao perder o eletrão, e não ficou mais eletricamente estável. Então, podemos dizer, ao mesmo tempo, que o átomo cobre é a combinação do íon cobre, que é Cu+, mais um eletrão que ele perdeu. E se fizermos a combinação de Cu+, por quê? Porque tem um próton a mais um eletrão, o que? As duas cargas vão se anular e vamos ter novamente o átomo cobre. Porque o átomo cobre originou o íon cobre, que vai ter um próton a mais, porque perdeu um eletrão, mas o átomo cobre é igual ao íon cobre, que é o íon que perdeu um eletrão, e por isso mesmo vai ter um próton a mais um eletrão. A mesma coisa aplica-se aqui. Olha só. O átomo oxigênio, que é eletricamente neutro, mais alguma coisa, originou o íon óxido. Se o íon óxido é O2-, significa que é o átomo de oxigênio ao captar mais dois eletrões. E vai ter dois eletrões a mais, por isso mesmo formou o íon óxido, que tem carga O2-. Portanto, átomo oxigênio mais dois eletrões vai formar o íon óxido O2-. O átomo de oxigênio captou dois eletrões e por isso mesmo ficou com dois eletrões a mais e formou o íon O2-. Agora, Ni, que no caso é o níquel, o átomo de níquel, formado por Na2+. Olha só, Na2+ significa que perdeu dois
2 eletrões. Por quê? Porque se perdeu 2 eletrões, vai ter 2 prótons a mais, por isso mesmo carga de 2 positivo. Se perdeu 2 eletrões e, portanto, vai ter 2 prótons a mais e um átomo eletricamente neutro, significa que o íon níquel, que tem carga 2+, porque perdeu 2 eletrões e tem 2 prótons a mais, por assim dizer, vai ficar neutro se captar, claro que isso não vai acontecer, mas é basicamente a combinação do íon níquel, que tem carga 2+, mais 2 eletrões, ok? Por quê? Porque o íon níquel perdeu 2 eletrões, ficou com 2 prótons a mais. E por isso mesmo, o átomo níquel é igual a este íon que perdeu 2 eletrões e ficou com 2 prótons a mais esses 2 eletrões que ele perdeu. Então, o átomo bromo origina o íon brometo. Íon brometo, olha a terminação em eto, grupo 17. É mononegativo porque captou mais um eletrão. Se captou mais um eletrão, vai ter a carga de -1, porque vai ter um eletrão a mais. Portanto, brometo é basicamente o íon brometo, o íon brometo é basicamente o átomo de bromo que captou um eletrão. Portanto, mais um eletrão. Nem vou colocar o número 1. Mais um eletrão. O átomo bromo mais um eletrão vai formar o íon brometo, já que captou mais um eletrão, agora tem, no caso, um eletrão a mais, e por isso mesmo o íon brometo tem carga de -1. O próximo exercício diz que para cada representação vai ser necessário escrever o tipo de partícula, ou seja, se é um íon ou um átomo, o número atômico, de massa, de prótons, de neutrões, de eletrões, a distribuição eletrônica, o número de níveis de energia, de eletrões de valência, a carga nuclear e da nuvem eletrônica. Então, primeiramente, esta representação que temos aqui é um átomo. Por que é um átomo? Olha, já podemos escrever aqui. É um átomo. Por que é que é um átomo? Porque não tem carga elétrica. Ao contrário dos íons que têm carga. Aqui não tem carga elétrica. E os átomos sabemos que são eletricamente neutros. Então, se não tem carga, significa que é um átomo, porque os átomos são eletricamente neutros, não têm carga. Agora, o número atômico. O número atômico é igual a 9. Sabemos, vimos, aliás, na aula de átomos que X representa o elemento químico. Então, neste caso, o elemento químico é o flúor, porque F é o símbolo químico que nos representa o elemento químico. Então, F, símbolo químico, representa o elemento químico, que é o flúor. Portanto, X é o símbolo químico que vai representar aquele elemento químico. Então, elemento químico, flúor, como que representa? Qual símbolo químico que representa o elemento químico? Flúor é F. Portanto, flúor. A é o número atômico. E o que é o número atômico? É o número de prótons. Portanto, um átomo de flúor, eletricamente neutro, não tem carga. 9 prótons, porque este é o número atômico. E se tem 9 prótons, automaticamente tem 9 eletrões, porque um átomo é eletricamente neutro. E Z é o número de massa. O que é o número de massa mesmo? É a soma do número de prótons mais a soma do número de neutrões. Portanto, tipo de partícula, átomo, número atômico é igual a 9. Portanto, número atômico é igual a 9. Número de massa é igual a 19. Número de massa... Vou ter que escrever aqui mais. Número de massa é igual a 19. De prótons, se o número atômico é igual a 9, o número de prótons automaticamente é 9. Então, o número de prótons também é igual a 9.
de neutrões, novamente, a aula que eu dei sobre os átomos, vimos como descobrir o número de neutrões através do número de massa. Se o número de massa é a soma dos prótons mais a soma dos neutrões, ok? Número de massa, Z é a soma dos prótons mais o número de neutrões. Número de massa, a soma da quantia dos prótons mais a quantia dos neutrões. Para saber a quantia dos neutrões, é só pegar o valor do número de massa e subtrair pelo número de prótons, que vai nos dar o número de neutrões. Ou seja, Z, que é o número de massa, é igual à soma dos prótons mais os neutrões. Então, para saber a quantia dos neutrões, é só fazer o número de massa menos os prótons, que vai dar o número de neutrões. Então, agora, número de neutrões, é só fazer 19 menos 9, que é igual a 10. Inclusive, 10 mais 9, 10, número de neutrões, mais 9, que é o número de prótons, é igual a 19, que é igual ao número de massa. E o número de massa é a soma dos prótons mais a soma dos neutrões. 9 mais 10, 19. Então, está certo. De eletrões, se é um átomo, o mesmo número de prótons é igual ao mesmo número de eletrões. O número atômico nos dá o número de prótons. Portanto, o número de eletrões também é igual a 9. A distribuição eletrônica, então vamos fazer a distribuição eletrônica. Se tem 9 prótons, automaticamente tem 9 eletrões. Então, como que vai ser a distribuição eletrônica? 2, porque o primeiro nível comporta até 2, e depois 7, porque 7 mais 2 é igual a 9, ok? Portanto, 2, 7. Primeiro nível comporta até 2, mas ainda vai sobrar 7 eletrões para distribuirmos. Os 7 eletrões vai passar para o próximo nível. Como não preencheu totalmente nível e como não preencheu totalmente o próximo nível, o nível número 2, e ainda sobrou para passar para o próximo, então podemos dizer que estes eletrões são os eletrões, por assim dizer, que sobraram, porque não completou totalmente o nível e nem teve, além de não completar totalmente o nível, não sobrou eletrões suficientes para passar para o próximo, porque além de ter que ter 8 eletrões no segundo nível, também teria que ter mais ainda para passar para o próximo. Porque se tivesse 8 aqui já, seria um átomo estável. Sabemos disso. Portanto, 2, 7, 2 mais 7, 9. 2 eletrões, porque o primeiro nível comporta até 2, e 7, porque foram os eletrões que sobraram, por assim dizer, e passaram para o próximo nível. Número de níveis, quanto? 1, 2, 2 níveis. De eletrões de valência. O eletrão de valência, o número de eletrões de valência, está onde? No nível de valência, na camada de valência. E onde está o nível de valência? Onde está a camada de valência? É o nível número 2. Por quê? Porque o nível de valência, a camada de valência, é sempre a última camada. Então, existe quantos eletrões? 7 eletrões de valência. Por quê? Porque tem 7 eletrões no último nível de energia, que é o nível de valência ou a camada de valência. A carga nuclear. A carga nuclear é igual à quantia de prótons que existe. Portanto, a carga nuclear é igual a mais 9, porque tem 9 prótons e os prótons estão no núcleo e cada próton tem carga de mais 1. E da nuvem eletrônica. Um átomo é eletricamente neutro, então significa que a mesma quantia da carga nuclear é igual à da nuvem eletrônica, porque a mesma quantia de prótons é igual à mesma quantia de eletrões. Próton, carga mais 1, eletrões, carga menos 1, portanto, menos 9. Agora, próximo, também é um átomo, por quê? Porque não tem carga elétrica, como podem ver aqui, tá? O átomo é eletricamente neutro. Portanto, é um átomo. O número atômico é igual a 20. Só vou colocando os valores aqui, correspondentes à ordem do enunciado. Portanto, tipo de partícula, átomo. Número atômico igual a 20. Número de massa, 40. Olha só, número de massa, 40. De prótons, número atômico 20, número de prótons 20 também. De neutrões, é só fazer 40
40 menos 20, que também dá 20. De eletrões, é um átomo eletricamente neutro. Se tem 20 protões, também tem 20 eletrões. Distribuição eletrônica, 2. Certo? Porque o primeiro nível aguenta só 2. 8. Até agora distribuímos apenas 10 eletrões, então vai passar para o próximo mais quanto? 8. Por quê? Porque até o elemento cálcio, o penúltimo nível sempre tem que ter 8. Portanto, 2, 8. Ainda sobrou 10 eletrões. 8 para o próximo, 18. E agora sobrou mais 2. Então, 2. 2, primeiro nível aguenta até 2. 8, segundo nível comporta até 8. Número 20, lembrem-se, até o cálcio, o penúltimo nível de energia, tem que ter 8, portanto 8. Mais 2, mais 8, mais 8, 18. Distribuímos apenas 18 eletrões. Então sobrou 2. E 2 vai para o último nível de energia, que é o nível ou a camada de valência. Essa é a distribuição eletrônica. O número de níveis: 1, 2, 3, 4. 4 níveis. 1, 2, 3, 4. 4 níveis. De eletrões de valência. O número de eletrões de valência é a quantia de eletrões que tem no último nível, que é 2. E o último nível é o nível ou a camada de valência. A carga nuclear é a quantia de protões, então mais 20. E carga da nuvem eletrônica é a quantia de eletrões. Se tem 20 protões, também tem 20 eletrões. A mesma quantia de protões que existe no átomo é a mesma quantia de eletrões que existe no átomo. Então a mesma carga nuclear é igual à quantia da carga eletrônica. As duas cargas têm o mesmo valor. Portanto, se a carga nuclear é mais 20, porque tem 20 protões, a nuvem eletrônica vai ser menos 20, porque tem 20 eletrões. Cada protão carga mais 1, cada eletrão carga menos 1. Novamente, olha só, o hélio obviamente é um átomo, até porque é um átomo estável. Então, é um átomo. E vimos isto na aula passada, que uma das maneiras dos átomos instáveis ficarem estáveis é transformarem-se em íons e pronto, fazer a ligação iônica. E desta maneira ficam com uma configuração de um átomo estável. Ou seja, tem uma configuração eletrônica parecida com a de um gás nobre, raro ou inerte. Já vou dando spoiler, mas os átomos instáveis só se transformam em íons quando é um não metal mais um não metal. Por isso mesmo que o composto iônico é formado por um metal mais um não metal. Quando são não metais em si somente, é uma molécula formada por ligações covalentes. Mas também existem exceções, como por exemplo as estruturas gigantes de átomos de carbono. E por exemplo, quando é somente metais, é uma ligação iônica, ok? Composta por apenas metais. Agora, quando um metal se encontra com um não metal, a única maneira deles se estabilizarem é transformarem-se em íons e desta maneira acontecer uma ligação iônica, ok? Eles atraem-se e formam compostos iônicos. Então, se um metal mais um não metal se encontram, vão querer se estabilizar, ok? Não metal mais um não metal se encontram, vão querer se estabilizar. Uma das maneiras que se encontram para se estabilizar é transferir eletrões, transformarem-se em íons e dessa maneira acontecer a ligação iônica, ok? Então, o hélio é um átomo estável, tínhamos visto isso. Número atômico igual a 2. Número de massa igual a 4. De protões, 2 também, porque é igual ao número atômico. De neutrões, é só fazer 4 menos 2, que é igual a 2. De eletrões, se tem 2 protões, também tem 2 eletrões, porque é um átomo. A distribuição eletrônica é 2 também. 2. Também é 2, porque tem 2 eletrões. E completa completamente mesmo o primeiro nível de energia, por isso mesmo que é um átomo estável. O número de níveis, 1, apenas um nível, que é completado totalmente. De eletrões de valência, 2 eletrões de valência também, porque temos apenas um nível, e esse apenas um nível é a camada de valência, é o nível de valência, e esses apenas 2 eletrões que este átomo tem, acaba por também ser os eletrões de valência, porque tem
esse átomo tem também acaba por ser os eletrões de valência. A carga nuclear, mais 2, e da nuvem eletrônica, menos 2. 2 protões, carga nuclear, mais 2. Então, da nuvem eletrônica, menos 2, também eletricamente neutro. Agora, olha só, temos um íon. Aqui já temos um íon. Então, como é que fica aqui? Tipo de partícula, íon. Ok? Sabemos que é um íon, mas sendo mais específico, um cátion. Porque tem aqui o símbolo de mais. Portanto, é um íon. O número atômico sempre é igual, porque é o que define o elemento químico. Ok? O número atômico é igual ao número de protões. E o número de protões que define o elemento químico. Portanto, 3. De massa, 7, que é a soma dos protões, mais os neutrões. De protões, 3 novamente, não é? O número atômico é igual a 3. De neutrões, tem que fazer 7 menos 3, que é igual a 4. De eletrões, olha só, muita calma, é um íon. E é um íon positivo. Significa que existe um próton a mais. Lembrando que nos íons não mexemos no número de prótons. O que muda é somente o número de eletrões. Então, se muda apenas o número de eletrões, o que muda no número de eletrões para ter um próton a mais? Tem que ter um eletrão a menos. Portanto, quantos eletrões vamos ter? 2. Novamente, o número de prótons mantém-se. 3 prótons. Pronto. Agora, para ter carga positiva, significa que tem que ter um próton a mais. Então, um átomo eletricamente neutro teria 3 prótons e 3 eletrões. Agora, para um íon ter carga mais 1, tem que ter um próton a mais. Não mexemos no número de prótons, apenas no número de eletrões. O que acontece? Menos um eletrão. Se tem um próton a mais, tem um eletrão a menos. Então, não vamos mais ter 3 eletrões, porque no íon vamos ter 2 eletrões. Um eletrão a menos, um próton a mais, carga mais 1. A distribuição eletrônica, 2. Número de níveis, 1. Ok? Porque um átomo de lítio, Li3, seria 2, 1. Agora, como é um íon de lítio, vamos ter apenas 2 eletrões. E vamos ter apenas um nível de energia. O íon lítio vai ter um nível de energia. Ok? O íon lítio vai ter um nível de energia. O átomo lítio vai ter 2 níveis de energia. Portanto, número de níveis de energia, 1. Eletrões de valência, olha só, 2. E ele vai ter uma configuração, o íon lítio vai ter uma configuração eletrônica igual ao átomo hélio. Ok? Porque o átomo hélio, que não é um íon, é apenas aquilo que eu disse, um átomo, porque já é estável, também é igual a 2. Então, o átomo lítio vai querer ficar estável. O átomo lítio vai querer ficar estável. Vai transformar-se num íon e vai ficar estável. E desta maneira vai ter uma configuração eletrônica igual, ou parecida, a um gás nobre. Olha só, tem uma configuração eletrônica igual ao átomo hélio, que é um átomo estável. Por isso mesmo que o íon é estável. Portanto, número de níveis, 1. Número de eletrões de valência, 2. Carga nuclear, mais 3. Carga da nuvem eletrônica, se tem um eletrão a menos, é menos 2. Olha só, mais 3 menos 2, mais 1. Carga do lítio, mais 1. Agora, sabemos que é um átomo eletricamente neutro. Número atômico, 19. Número de massa, 39. Número de prótons, 19. Número de neutrões, 39 menos 19, que é 20. De eletrões, 19. Distribuição eletrônica, 2, 8. 8, por quê? 2 mais 8, 10. 10 mais 8, 18. Vai sobrar 1, porque são 19 eletrões. Então, 1. Ok? 2 mais 8, 10. 10 mais 8,
18. Vai sobrar 1, passa para o outro nível. E tem um número igual a 19. Portanto, o penúltimo nível tem que ter 8 eletrões. Portanto, distribuição eletrónica. Número de níveis: 1, 2, 3, 4. 4 níveis de energia. De eletrões de valência: 1 eletrão de valência. A carga nuclear: mais 19. Da nuvem eletrônica, menos 19. Olha só um outro íon: alumínio. Então, é um íon. Por quê? Porque tem carga elétrica. Então, íon. Número atômico: 13. Olha só aqui. 13 é o número atômico. De massa: 27. O número de massa sempre está aqui em cima, certo? De protões: número atômico 13, que é igual ao número de protões, então também tem 13 protões. De neutrões: é só fazer 27 menos 13, que é igual a 14. De eletrões: olha só, é um íon. Portanto, se tem 13 protões e o número de protões mantém-se e tem carga positiva, significa que tem 3 protões a mais. Se tem 3 protões a mais, tem 3 eletrões a menos. Portanto, 13 menos 3 é igual a 10. Então, tem 10 eletrões. Distribuição eletrônica. Vamos distribuir 10 eletrões, porque é um íon. Portanto, 2, 8. Olha só, uma configuração eletrônica estável. 2, 8. Número de níveis: 2. De eletrões de valência: 8 eletrões de valência. Olha só aqui. A carga nuclear: mais 13. Carga da nuvem eletrônica: menos 10. Mais 3 e menos 10, mais 3. Olha só a carga aqui do alumínio. Agora o elemento químico cloro. É um elemento químico e é um átomo. Não tem carga, pois não? Número atômico: olha só, 17. Número de massa: 35. Número de protões, que é igual ao número atômico: 17. Número de neutrões: 35 menos 17, que é igual a 18. De eletrões: é um átomo, então também 17. A distribuição eletrônica: 2, primeiro nível, 8, distribuímos até agora 10. 17 menos 10, 7, vai sobrar 7. Então 7 no terceiro nível. Número de níveis: 1, 2, 3. 3 níveis. De eletrões de valência: olha só. Quantos eletrões temos no último nível? 7. Carga nuclear: mais 17. Carga da nuvem eletrônica: menos 17. Agora, olha só. Aqui já temos um íon. Olha só a carga aqui, positiva. Mais respectivamente, propriamente pronto, um cátion. Número atômico: 12. Olha só, 12. De massa: 24. De protões, igual ao número atômico: 12. De neutrões é 24 menos 12, portanto, 12. De eletrões, mais 2, significa que tem 2 protões a mais. Se tem 2 protões a mais, significa que tem 2 eletrões a menos. Então, 12 menos 2 é igual a 10. Tem 10 eletrões. Agora, a distribuição eletrônica. Vamos distribuir 10 eletrões. 2, 8. Olha só, configuração, uma distribuição eletrônica, uma configuração eletrônica estável. Número de níveis: 1, 2, 2 níveis. De eletrões de valência: 8, porque é estável. Último nível de energia completo. Carga nuclear: mais 12. Da nuvem eletrônica: menos 10. Mais 12 menos 10, mais 2. E esta é a carga do íon magnésio. Novamente, agora temos um íon. Mais propriamente um anião. Então, um íon. Número atômico: 8. De massa: 16. Número de massa: 16. De protões: 8. Ok. De neutrões, tem que fazer o quê?
16 menos 8, que é igual a 8. Portanto, é um íon. Número atômico igual a 8, de massa 16, de prótons 8, de nêutrons 8, de eletrões, olha só, menos 2. Significa que tem 2 eletrões a mais e 2 prótons a menos. Portanto, 8 mais 2, 10. Portanto, 10 eletrões. Agora, a distribuição eletrônica vai ser feita com 10 eletrões, porque é um íon. Portanto, é 2, 8. 2 mais 8, 10. Último nível de energia completo. Número de níveis, 2 níveis de energia. 1, 2. De eletrões de valência, 8 eletrões de valência. Carga nuclear, mais 8. Carga da nuvem eletrônica, quantos eletrões que nós temos? 10. Menos 10. Mais 8, menos 10, menos 2. E é esta a carga aqui do íon óxido. Agora, tem outro íon, mas basicamente um cátion. Então, número atômico é 11. Olha só o número atômico aqui. De massa, 23. De prótons é igual ao número atômico, 11. De nêutrons, é só fazer 23 menos 11, que é igual a 12. De eletrões, olha só. Aqui tem a carga mais 1. Okay? Aqui é um cátion, tem a carga mais 1. Então significa que tem um próton a mais. Ou seja, um eletrão a menos. Então, 11 menos 1 é igual a 10. Então temos 10 eletrões. Distribuição eletrônica, 2, 8. Olha só a distribuição eletrônica estável. Uma configuração eletrônica estável. Último nível de energia completo. Número de níveis, 1, 2. 2 níveis. Eletrões de valência, 8 eletrões de valência. Carga nuclear, quantia de prótons, mais 11. E da nuvem eletrônica, quantos eletrões que temos na nuvem eletrônica? 10, portanto, menos 10. Mais 11 mais menos 10 é igual a mais 1, que é a carga do íon sódio. Próximo. Também é um íon. Olha só a carga aqui. Portanto, um íon que tem um número atômico igual a 9, número de massa igual a 19, de prótons igual a 9, porque o número de é o número atômico, o número de prótons é igual ao número atômico, de nêutrons 10, 19 menos 9, 10, de eletrões, olha só, se tem carga negativa significa que tem um eletrão a mais, portanto 9, que é o número de prótons, mais 1, porque tem um eletrão a mais, é igual a 10 eletrões. Distribuição eletrônica, 2, 8, configuração estável. Número de níveis, 1, 2 níveis. De eletrões de valência, olha só, 8 eletrões de valência. Carga nuclear, quantidade de prótons, mais 9. A carga da nuvem eletrônica é igual a menos 10. Mais 9 mais menos 10 é igual a menos 1. E é realmente isto que vemos aqui. Agora, também temos um íon. Olha só a carga aqui em cima. Também temos um íon. Número atômico, 16. De massa, olha só, 32. De prótons também é igual a 16. De nêutrons é 32 menos 16, que também é 16. De eletrões, se tem carga menos 2, significa que tem 2 eletrões a mais. Portanto, é 16, o número de prótons, mais 2 eletrões a mais. Porque o número de prótons é igual ao número de eletrões num átomo estável. Então, 16 prótons também tem 16 eletrões. Daí vai estar estável. Entretanto, menos 2 significa que tem mais 2 eletrões. Portanto, 16 mais 2, que é igual a 18. Portanto, o número de eletrões, 18. Distribuição eletrônica, 2, 8, distribuímos 10. E no último nível, 8. 2 mais 8 mais 8, 18.
E da nuvem eletrônica, quanto? Menos 18. Mais 16, mais menos 18, menos 2. Olha só, também existe aqui alguns átomos, íons isoeletrônicos. Olha só, existe aqui, respectivamente, o íon sódio e o íon fluoreto, o íon óxido, olha, o íon magnésio, o átomo portanto, são íons isoeletrônicos. Olha só, tem quantos? 10 eletrões, 10 eletrões, 10 eletrões, 10 eletrões. Que mais? Aqui é um átomo, mas este átomo não é isoeletrônico, ok? Mas olha só, o hélio tem a distribuição eletrônica igual a apenas a 2. E o lítio é igual também a 2. E o átomo hélio tem distribuição eletrônica igual a 2, porque tem 2 eletrões. O lítio também tem 2 eletrões, portanto também são isoeletrônicos. Portanto, são alguns exemplos aqui de corpúsculos isoeletrônicos. Portanto, pessoal, este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deu também para recapitular o que aprendemos até agora. Muito obrigada e até o próximo.